Sabe onde eu estou aqui? Sim, aqui perto do Mar da Galileia, mas especificamente esse lugar. Esse aqui é o sítio arqueológico da cidade de Magdala, onde viveu Maria de Magdalena. Então vou pedir licença a vocês que eu vou olhar para o grupo que está aqui comigo e explicar para eles um pouquinho sobre a vida de Maria de Magdala e o que nós podemos tirar de lições da vida dela para os nossos dias, tá bem? Vocês sabem, Maria Madalena foi uma das principais discípulas de Jesus. Numa época em que mulher não tinha tantos direitos e oportunidades como possui nos dias de hoje. Para quem está aqui, você sabe, eu vou pedir a Laura para mostrar de novo, bem ali atrás nós temos a montanha do Arbel. Essa montanha que quem está em casa está vendo aí, essa montanha aí, ela fica em frente à cidade de Magdala. E essa montanha é símbolo de um capítulo muito triste da história de Israel, porque Herodes o Grande, o mesmo rei Herodes que mandou matar as criancinhas em Belém, que queria matar Jesus, esse Herodes perseguiu os judeus rebeldes que estavam aqui na região da Galileia, e muitos deles se refugiaram nessa montanha. Também nessa montanha do Arbel, em frente a Magdala, havia várias covas, várias cavernas, onde pessoas também moravam. E os soldados romanos, sob ordem de Herodes, começaram a descer com correntes e gaiolas, como se fosse um rapel, e colocar fogo dentro das cavernas, matando milhares de pessoas, mulheres, crianças, idosos, homens comuns, também homens rebeldes. Então, na época que Maria Madalena viveu aqui, tanto ela como os cidadãos de Magdala tinham muito claro na memória o horror do que aconteceu, porque a montanha estava aqui em frente, sempre lembrando-os da carnificina de Herodes. Ou seja, do ponto de vista humano, eles tinham muitos motivos para crescer num ambiente de ódio, de raiva, de vontade de vingança. Essa montanha do Arbel, no pé dela, fica o vale que tem a estrada romana que dava acesso a Nazaré. Em outras palavras, quem viesse de Nazaré, como era o caso de Jesus, ao chegar na Galileia, automaticamente passava pelo pé do Monte Arbel. E a primeira cidade que Jesus encontrava da Galileia era Magdala. Aqui em Magdala descobriram 2 sinagogas do tempo de Jesus. E o Evangelho fala que Jesus pregava em todas as sinagogas da região da Galileia. Então a chance matemática de Jesus ter pregado aqui, nessa sinagoga, ou nessas, porque são 2, é de 100% aproximadamente, quase 99%, vamos dizer assim. E aqui ele conheceu Maria Madalena, que se tornou uma de suas discípulas. É interessante que a história de Maria começa a ser contada por um momento em que Jesus foi convidado por um fariseu para comer em sua casa. Isso está em Lucas capítulo 7, versículos... já está escurecendo aqui, por isso que eu estou com dificuldade de ler. Vou abrir aqui o meu celular. Versículos 36 em diante. Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E quando Jesus estava tomando lugar à mesa, nós sabemos depois que esse fariseu que chamou Jesus para comer era Simão. E diz: eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que Jesus estava na casa do fariseu, foi até lá com um frasco cheio de alabastro, frasco feito de alabastro, cheio de perfume. E entrando por detrás aos pés de Jesus, chorando muito, molhava com as suas lágrimas os seus pés e os enxugava com seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e o ungia com perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado Jesus disse consigo mesmo: esse homem não é profeta. Se fosse, saberia que tipo de mulher está tocando nele. É interessante, para essa mulher pecadora entrar na casa de Simão, um fariseu, com tanta liberdade, é porque ela tinha certa ascendência, acesso àquela família. Porque ninguém entraria na casa de um fariseu assim sem ser convidado, ir até a sala de jantar. Segunda coisa, se todos ali soubessem que aquela mulher era uma pecadora, os próprios convidados iam impedi-la de entrar. Então raciocine comigo. O fato dessa mulher entrar nessa casa sem ser importunada e apenas Simão falar consigo mesmo: se Jesus fosse profeta, ele saberia que mulher está tocando, me permite levantar algumas hipóteses. Aquela mulher era da família de Simão, só ele sabia que ela estava em pecado,
e esse pecado podia ser até de cunho sexual. Naquele tempo, como aliás acontece até hoje, muitas mulheres sofriam violência sexual dentro de casa. Havia casos de abuso de meninas. E essa mulher, por não ser casada, poderia ser uma menina que ainda não tinha chegado à idade de casar-se. Como as mulheres no tempo da Bíblia casavam-se com 13, 15 anos, era uma adolescente. Provavelmente o próprio Simão abusava sexualmente dela. E é interessante que naquele tempo, quando você ia comer à casa de alguém, era costume, como regra de boas-vindas, a pessoa mandar lavar o seu pé, ungir você com azeite perfumado, lembra o Salmo 23? Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda, e dar um beijo de boas-vindas em você. E aquele homem não tinha feito nada disso. Mas ele só falou, Jesus não é profeta. Se ele fosse, ele sabia que a mulher que está tocando nele é pecadora. Aí Jesus, conhecendo o coração de Simão, falou com ele, Simão, um homem tinha 2 devedores. Um devia, vou criar um número hipotético aqui, R$1.000. O outro devia R$1 milhão. E aquele homem perdoou a dívida de ambos. Qual deles é mais grato? Lógico, o que teve R$1 milhão perdoado. Ele falou, pois é, ela está sendo mais grata porque ela teve uma dívida mais perdoada do que a sua, uma dívida maior do que a sua. Simão ficou envergonhado, não falou nada e Jesus disse, você está vendo essa mulher aqui? Entrei em sua casa e você não ofereceu água para lavar os meus pés, mas ela molhou com suas próprias lágrimas e enxugou com seus próprios cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face, porém desde que eu entrei, ela não deixou de me beijar os pés. Você não me ungiu a cabeça com óleo, mas essa com perfume ungiu os meus pés. Por isso eu afirmo a você que muitos pecados dela foram perdoados, porque ela me amou muito. E Jesus disse à mulher, filha, os teus pecados estão perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer consigo mesmo, quem é esse que perdoa até pecados? Note que eles não sabiam do pecado da mulher. Eu estou escrevendo um livro para a editora Planeta sobre a vida de Maria Madalena. E eu estou levantando muitos detalhes sobre ela. Maria Madalena nunca foi uma prostituta. Essa história de Maria Madalena prostituta foi criada na Idade Média por um papa. Em nenhum momento da Bíblia fala que ela era prostituta. Provavelmente ela era uma menina daqui de Magdala que sofreu nas mãos de um adulto abusador. E naquela época, quando não havia lei Maria da Penha, nem delegacia especializada em mulheres, aliás, mesmo no século XXI, muitas mulheres vítimas de violência doméstica, principalmente sexual, elas acabam sendo culpadas. Você que provocou ele. Naquela época era pior ainda. Vocês entenderam isso aqui? Aí depois Maria Madalena passou a seguir Jesus. E o capítulo 8 de Lucas diz, ora, depois disso, Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando o evangelho e anunciando o reino de Deus. E algumas das mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos seguiam Jesus, entre elas Maria Madalena, da qual foram expulsos 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras mulheres que com seus bens ajudavam Jesus e os discípulos. Maria Madalena provavelmente era uma jovem que tinha um irmão chamado Lázaro e uma irmã chamada Marta. E eles talvez não tinham pai nem mãe, mas eram herdeiros do que os pais deixaram. Então Maria tinha alguma propriedade da parte dos pais e ela ajudava Jesus, por isso que ela conseguiu comprar um perfume caro para ungir os pés de Jesus. E o fato da Bíblia mencionar que Jesus expulsou dela 7 demônios, sabe o que significa? Jesus uma vez contou uma parábola dizendo, quando um espírito imundo sai de um corpo, ele começa a vagar. E quando ele não encontra um lugar para morar, ele volta para aquele corpo. E se encontrar a casa vazia, ele convida mais 7 e entra de novo naquela pessoa. E o segundo estado dele é pior do que o primeiro. Jesus quis dizer então que uma pessoa que tem 7 demônios é alguém que aceitou a graça, mas desviou do caminho e depois teve que voltar. E o caminho de volta é muito pior do que o caminho de ida. Isso significa que nesse ínterim, Maria Madalena ainda fraquejou de novo. E ela começou a seguir Jesus. É interessante que pouco tempo depois disso, tudo indica que Simão acabou tendo uma doença. Simão foi acometido de lepra. E quando Simão foi acometido de lepra, ele teve de sair daqui de Magdala e foi morar na cidade de Betânia,
A cidade de Betânia fica aos pés do Monte das Oliveiras, lá em Jerusalém. E por que ele saiu daqui e foi morar em Betânia? De acordo com um dos manuscritos encontrados em Qumran, os essênios tinham casas, inclusive em Betânia era uma dessas, onde pessoas que eram leprosas ou tinham alguma doença grave podiam ficar perto de Jerusalém até serem curadas. E a prova maior que Betânia era uma dessas casas é que diz a Bíblia que quando Jesus foi para Betânia, ele foi novamente ungido lá na casa de Simão, o leproso. E novamente Maria Madalena vai lá e unge os pés de Jesus. Dessa vez, quem reclama não é Simão, é Judas. Judas fala o seguinte: o dinheiro que essa mulher gastou para ungir o pé de Jesus aqui, dava para comprar comida para muitos pobres, porque eles estavam numa região de pobres. Olha bem, Simão foi acometido de lepra. Jesus, ainda para tentar ganhar Simão, cura Simão. Maria vai lá de novo. Simão recebe Jesus em casa, mas não recebe Jesus como deveria. Maria de novo unge Jesus. E Jesus, vendo o mau intento de Judas, fala: Judas, fica quieto, porque o que ela está me ungindo aqui é para eu ser rei de Israel. Depois dessa segunda unção de Maria Madalena, é que Jesus entra em Jerusalém montado no jumentinho. E você sabe que o rei, para ser rei, ele também tinha que ser ungido. Então aqui, Maria Madalena reconheceu Jesus como Messias. Em Jerusalém, Maria Madalena foi a única que reconheceu Jesus como rei. Perceberam? E é interessante que entre um episódio e outro, a Bíblia fala que Jesus um dia veio visitar Marta e Lázaro. E Maria Madalena ficava sentada aos pés de Jesus, enquanto Marta ficava correndo de um lado para o outro trabalhando. Essa expressão que Maria Madalena se assentava aos pés de Jesus é uma expressão típica de quem era discípulo de um rabino. Lembra que Paulo se assentava aos pés de Gamaliel? No Talmud diz: feliz aquele discípulo que cobre os seus pés com as poeiras do pé do rabino. Então Maria Madalena foi chamada para ser discípula de Jesus, mesmo numa época em que os rabinos não chamavam mulheres para serem seus discípulos. Os rabinos só chamavam homens. E Jesus chamou os 12 apóstolos, mas também chamou algumas mulheres, e entre elas, Maria Madalena, que foi discípula de Jesus e que aprendia aos pés do rabino Jesus. E quando Jesus foi crucificado, que muitos dos homens que seguiam Jesus correram de medo, a única que ficou ao lado de Jesus foi Maria Madalena. E João, o discípulo amado. E algumas outras mulheres. Ela ficou na cruz. Lázaro, seu irmão, foi ressuscitado por Jesus. Ah, e um detalhe curioso. Sabem quem provavelmente seria Simão no nicho familiar de Maria? Provavelmente o cunhado dela. Porque quando Jesus vai novamente à casa de Simão e Maria unge Jesus, diz que Jesus estava na casa de Simão, o leproso, e lá Maria e Marta servia. Para Marta estar servindo, Marta deveria ser a dona da casa. Se Marta era a dona da casa e Simão era o dono da casa, então provavelmente Marta era a esposa de Simão. E Maria deveria ser a cunhada de Simão, a quem Simão abusava desde a infância. Imaginem os traços psicológicos, os traumas que Maria tinha. Abusada sexualmente na infância, por alguém dentro de casa, crescendo numa cidade cheia de traumas, cheia de ódio contra os romanos, ódio contra os de Herodes, ódio para todo lado, discriminados na Judéia, porque os galileus eram judeus de segunda categoria. Ela tinha tudo para ser uma pessoa descompensada, desequilibrada. Tanto é que ela fracassou. Jesus a perdoou uma vez, ela voltou para a vida de pecado e chegou a ficar possessa por demônios. Mas de todos os discípulos que Jesus podia escolher para serem os primeiros a testemunhar a sua ressurreição, ele escolheu Maria. E o Evangelho de João fala que na manhã do primeiro dia, Maria Madalena, junto com outras mulheres, correu até o túmulo.
E é interessante que, embora ela estivesse com outras mulheres, ela chegou primeiro. Sabe aquela que fala assim, vocês estão demorando demais, eu vou na frente? Ela foi com perfume para ungir o corpo de Jesus. E quando ela chegou lá, a pedra do túmulo estava removida. Jesus aparece, ela não reconhece que é Jesus, ela pensa que é o jardineiro e fala, Senhor, onde o Senhor colocou o corpo do meu mestre para que eu vá buscá-lo? Ele fala, Maria, você não está me reconhecendo? Sou eu. E o Evangelho de João conta que nessa hora, Maria agarrou Jesus. E quando Jesus fala assim, não me toques, no grego está, não fiques me retendo, porque eu ainda não subi para o meu Pai. Dá a entender que ela abraçou Jesus assim pelas pernas e falou, Senhor, é o Senhor mesmo. E ela agarrou Jesus como Jacó agarrou o anjo com o qual ele lutava. Eu não vou te soltar enquanto o Senhor não me abençoar. Senhor, é o Senhor mesmo, deixa eu ficar com o Senhor para sempre. Calma, Maria, calma, filha. Vá dizer para os meus outros filhos que eu ressuscitei e eu vou encontrar com eles em breve. E essa mulher morou nessa cidade. E eu espero que nós tenhamos hoje, na vida de Maria Madalena, o exemplo dos cristãos que devemos ser. Muitos de nós ficamos angustiados pela infância que tivemos, pelos traumas que nós carregamos, pelo que os nossos pais fizeram conosco, mas deixe-me dizer para vocês uma coisa. Mais importante do que o que seus pais fizeram com você é o que você faz a partir disso. Você não tem escolha sobre as coisas que a vida coloca no seu caminho, mas você pode decidir que biografia você vai escolher a partir das coisas que vêm na sua mente. Maria soube escolher, e a partir da biografia dela, entre altos e baixos, perdas, traumas, danos, ela deixou o legado para nós. E o Evangelho fala mais de Maria Madalena do que de Maria, mãe de Jesus. Fala mais de Maria do que de qualquer outro dos 12 apóstolos. E eu tenho certeza que hoje, se um quinto evangelho fosse escrito, quem sabe Jesus poderia dizer mais sobre a sua vida do que a de qualquer outro grande pregador do evangelho aí. Muitas pessoas me conhecem pela internet e acham que eu sou muita coisa, mas de repente se o evangelho fosse escrito hoje, Deus falaria mais sobre a sua vida do que a minha, porque Deus está buscando as Marias Madalenas a quem Ele pode usar. É você uma Maria Madalena hoje? Deixa Deus usar você para que a sua história possa modificar o mundo através do testemunho de que Cristo pode mudar totalmente aqueles que por meio dele se chegam a Deus. E é daqui de Magdala que eu despeço do sábado, já escureceu, desejo uma feliz semana para vocês no Brasil e quero fazer uma oração com os meus queridos que estão aqui e com você que está assistindo de casa ou de qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar a Deus? Amado Senhor, em nome de Jesus e aqui em Magdala, eu entrego minha vida no teu altar. A minha vida de todos os que estão conosco aqui presencialmente ou através das redes sociais. Nesse momento, Senhor, eu intercedo pelo nosso país, pelo Brasil. Dá, Senhor, paz à nossa nação. Dá-nos, Senhor, a certeza de que o Senhor não desistiu do seu povo. E que aconteça o que acontecer, nós ainda temos um Deus em quem nós esperamos. E ainda que a injustiça prevaleça nesse mundo, Senhor, ainda que sejamos afetados pela provação, pela discórdia, que possamos esperar os novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Pai, obrigado pela vida de Maria Madalena, Maria de Magdala, Maria da cidade do farol, que possamos aprender com vidas como esta, que nós também podemos ser salvos. Porque o Evangelho não é constituído de super-heróis e heroínas, não é constituído de pessoas fortes, sem nenhum defeito, não. O Evangelho é constituído de pessoas fracas como nós, com traumas, dores, angústias, problemas resolvidos ou não resolvidos, emoções superadas ou talvez não superadas, mas pessoas que tinham um profundo desejo de estar com Cristo e de ir para o céu custe o que custar. E assim como Maria Madalena, Senhor, queremos ver Jesus. Quando Cristo voltar nas nuvens com poder e grande glória, permita que eu e os meus queridos irmãos comigo neste momento possamos conhecer pessoalmente personagens, pessoas como Maria Madalena, que viveram de verdade, que não foram personagens apenas, foram pessoas de carne e osso, e ouvir talvez histórias que hoje nós nem conheçamos. E depois de conhecermos essas pessoas que foram transformadas pela graça, que possamos ver pessoalmente o Senhor Jesus. Aquele que andou sobre as águas que estão aqui atrás, aquele que acalmou o vento e as ondas, e que pode acalmar
o temor que está em nosso coração. Obrigado, Deus. Te amamos muito em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Que Deus abençoe você. Feliz semana para todos. Um abraço.